em tela se denomina 9 erros do marido de areia da mulher de sal. Oremos. Pai amado, Deus bendito, havemos de ler a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa nossa vida, fortalece nosso ser, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Abra a sua Bíblia no primeiro livro das Escrituras, o livro das Gênesis da humanidade, no capítulo de número 13. Gênesis, capítulo 13, e eu gostaria de ler os 9 primeiros versos. Gênesis 13, de 1 a 9. Registra assim a palavra do Senhor. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Quando eu digo que o título da mensagem se denomina o marido de areia da mulher de Ló, da mulher de sal, é porque geralmente nós lembramos da característica que finaliza a vida da mulher de Ló, se tornando uma estátua de sal, ali na região do Mar Morto. Mas nós falamos dela ser de sal, mas temos que mencionar Ló, o homem de areia, o homem volátil, o homem que nós vamos extrair aqui 9 erros sobre os quais devemos estar atentos para que não possamos repeti-los. Um homem superficial, impulsivo, escravo de suas vontades e de suas ambições. E o primeiro erro que nós vemos na vida de Ló se encontra nesses versículos número 5 e 6, versículos 5 e 6, quando a Bíblia diz: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Esses homens, Abraão também erra, os dois erram. Por quê? Porque os dois enriquecem e não conseguem conviver. Meus amados irmãos, o sucesso na vida de muitas pessoas, às vezes, se transforma no fracasso das mesmas. A Bíblia fala, por exemplo, em Abacuque capítulo 2, que a boca do ganancioso se torna a sua sepultura. Muitas vezes a pessoa quer ter tudo, e vai então para ter tudo, e quando tem tudo, se esquecendo das suas bases, se esquecendo das coisas fundamentais da vida. Ela pensa que por ter dinheiro, por ter recursos, por ter uma boa profissão, por ter estabilidade, já tem tudo. Mas não é isso tudo na vida que nós precisamos. O Senhor Jesus diz ali em Mateus capítulo 16, versículo 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A riqueza está incluída nas demais coisas. O status está incluído nas demais coisas. A estabilidade está excluída nas demais coisas. O que nós temos que ver em primeiro lugar é a nossa vida espiritual, são as nossas bases. O erro desses homens é que eles entenderam o seguinte: nós temos muitos recursos, não podemos habitar juntos. Por que não?
Porque pessoas que são bem-sucedidas na área financeira não podem habitar com outras pessoas. Porque muitas vezes, amados irmãos, o problema está no sucesso das pessoas, no ego das pessoas. O problema não é o volume de dinheiro que existe na conta, mas é o volume do tamanho do ego que cresce junto com a pessoa. Líderes não podem romper alianças por causa de seus sucessos ministeriais. Há pessoas que, quando vão desenvolvendo, crescendo na vida, vão se esquecendo das coisas fundamentais e elementares. Eu já citei o exemplo, na minha época de juventude, nós então, nenhum de nós éramos adolescentes, não tínhamos carro, nenhum de nós, e nós íamos para o culto, estávamos sempre no culto. Nós tínhamos um colega de juventude, eu já falei sobre isso, se não me engano ele morava no Meier, e ele sempre então vinha de ônibus para o culto, para a igreja, e nós aqui compartilhávamos e cultuávamos juntos, e voltava para a sua casa de ônibus, sempre com regularidade, não faltava um culto. Até o dia que ele falou: olha, orem por mim porque eu quero comprar um carro, vai facilitar a minha vinda para a igreja, vai facilitar as coisas. Começamos a orar e os jovens ali se uniram em oração e ficamos muito felizes que ele conseguiu uma promoção no trabalho, conseguiu comprar o carro. Chegou o verão, primeiro domingo de sol, cadê ele? Não foi no culto. Chega à noite, totalmente vermelho. Sempre que fazia sol, começou a faltar o culto. Ele não faltava culto, mas como tinha carro, agora já podia ir para a praia com o seu próprio carro. E começou então a deixar aquele convívio regular na igreja, deixou de priorizar o seu convívio na igreja, a comunhão com os santos, e depois foi se afastando, e como diz o salmista, um abismo atrai outro abismo, e aí então ele acabou saindo da igreja, acabou se desviando, acabou se distanciando do Senhor. Um abismo chama outro abismo. Amados irmãos, esses homens, eles, se não tivessem tantos recursos, nós não teríamos esse texto na Bíblia, que eles teriam se afastado. Se eles não tivessem tido sucesso profissional, eles ainda estariam unidos. Há famílias que se desunem quando um membro se torna próspero. Começa a haver inveja, começa a haver cobrança, começa a haver desunião. A desunião que nós temos visto hoje nos tempos de política, que tem destruído tantos relacionamentos, olha, isso sempre existiu, mas não em política, mas existiu sempre em relação à prosperidade dos membros. E, meus amados irmãos, ele não soube lidar com sucesso. O primeiro erro desse homem é que ele não soube lidar com o sucesso. Nós devemos lidar com os tempos difíceis e nós devemos lidar com os tempos de prosperidade. Nós devemos ter a mesma fidelidade. Eu gosto muito da pessoa de José. José é um homem fiel a Deus, no momento que ele era escravo e no momento que ele era governador. José foi um homem fiel a Deus em todo momento. Foi falado há momentos anteriores aqui, ser fiel no pouco e ser fiel no muito, porque fidelidade é um traço de caráter. Meus amados irmãos, nesse caso, José é um homem brilhante, porque ele não deixa que o poder o afaste de suas raízes. Ele depois procura seu pai, ele se acerta com seus irmãos, ele chora com seus irmãos, se une aos seus irmãos, e nós então temos que aprender sobre isso. Você ore ao Senhor por prosperidade, você lute, trabalhe, estude, procure sempre uma vida mais estável, não há nenhum problema nisso, não há nenhum erro sobre isso. Você tem seus sonhos, procure realizá-los, mas nunca se esqueça das coisas fundamentais, que o teu sucesso não traga divisão nas coisas que não podem ser divididas. O segundo erro de Ló, esse homem de areia, está no início do versículo número 7, quando nós lemos: houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. O segundo erro de Ló foi que Ló permitiu passivamente que seus liderados contendessem contra os liderados de Abrão. O problema agora não é apenas o ego, é a passividade. Deixar que as coisas piorem, não agir, não intervir, não procurar apaziguar. Os pastores de Ló começaram a ter discussões com os pastores de Abrão.
Os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abrão. Começou a ter uma briga interna. E simplesmente Ló se calou. Ló ficou na sua, foi deixando acontecer. Meus amados irmãos, nós devemos lutar pela unidade. O Salmo 133 diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Nós devemos lutar pela união. A oração de Jesus em João capítulo número 17 é que nós fôssemos um só, unidos. Quando nós participamos da ceia, nós falamos há pouco, quando pegamos o pedaço de pão, que o pedaço de pão ele representa muito. Por quê? Porque o pão repartido, mas é de apenas um pão. Todos comemos do mesmo pão. E se nós usarmos o exemplo da uva, é a mesma coisa. O suco que nós tomamos não é de uma uva, são de várias uvas que foram esmagadas e se tornaram apenas um suco. Então, meus amados irmãos, o segundo erro de Ló é não intervir para apaziguar. Muito pelo contrário, muitas vezes nós ficamos calados. E como diz o ditado, quem cala, consente. E nós consentimos com aquilo, e nós vamos colocando álcool na fogueira, e nós vamos permitindo que as situações aconteçam. Como diz 1 Coríntios capítulo 1, nós devemos lutar para termos apenas um só entendimento, uma só mentalidade, porque devemos andar unidos, devemos atingir as mesmas metas. Eu fico imaginando aquele ditado que diz que a união faz a força. Como isso seria tão aplicável a Abrão e a Ló se eles tivessem maturidade? Abrão pode ser nosso pai na fé, mas Abrão errou muito. Nós sabemos a história de Abrão e conhecemos a biografia de Abrão. E essa é uma das falhas de Abrão. Ele prospera, Ló prospera, e os dois falam: então é melhor nos dividirmos. Por que não ficarem unidos? Por que não andarem juntos? Porque eles podiam conquistar muito mais, se unissem, se cedessem um pouquinho. Mas o nosso ego é um grande inimigo. Muitas vezes o nosso maior inimigo, sabemos que Satanás anda ao nosso redor, ele luta pela nossa perdição, para que nós nos desviemos, ele luta para nos destruir, sabemos tudo isso, mas muitas vezes ele fica assistindo de longe o nosso ego trabalhando. Nosso ego muitas vezes é o nosso maior adversário. E aí nós vamos então para o terceiro erro de Ló, que se encontra nos versículos 10 e 11, quando a Bíblia diz: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim separaram-se um do outro. Ló escolheu pela aparência, sem pensar nas consequências. A região de Sodoma, a região de Gomorra, era uma região muito bonita. Os seus pastos daquele Vale do Jordão eram muito verdejantes. Ele escolhe ele nem titubeia, ele fala: não, eu vou para aquela região, eu vou me separar. E nós nos esquecemos que a visão de Deus, a visão que Deus dá, nós devemos buscar a visão que Deus nos dá. Nós devemos ter discernimento, amados irmãos. Quando nós participamos da ceia do corpo, a Bíblia traz algumas orientações. E a Bíblia diz que nós devemos discernir o corpo, porque não podemos comer e beber sem discernir o corpo de Cristo. A Bíblia fala em Ezequiel, capítulo número 44, que os sacerdotes tinham que saber e discernir o que era puro do impuro. Nós devemos ter discernimento. Ló não teve discernimento. Ló optou pelo seu coração, e nós sabemos que o coração do homem é soberbo, Isaías capítulo número 10. Nós sabemos que o coração do homem é rebelde, como diz Jeremias capítulo 5. Nós sabemos que o coração do homem é enganoso, como diz Jeremias capítulo 17. O nosso coração é volátil, o nosso coração, ele nos engana. Quantos erros nós tomamos nas nossas vidas, porque tomamos a decisão por impulso, sem pararmos e pensar um pouquinho. Olha, os pastos são verdes ali em Sodoma, mas espera aí, o que é Sodoma? O que representa Sodoma? Então, se nós andarmos por nossa visão espiritual, nossa visão natural, nós colheremos consequências da natureza caída do homem.
nós devemos sempre olhar as coisas com visão espiritual. E por isso, nós caminhamos para o quarto erro de Ló. E o quarto erro de Ló exatamente caminha nessa questão. O quarto erro de Ló é que ele não parou para consultar a Deus. Abraão tinha erros, mas Abraão tinha acertos. Abraão tinha uma virtude muito grande que Ló não aprendeu com seu tio. Gênesis capítulo 13, versículos 1 a 5, versículo 11 diz: Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. Já lemos sobre isso, mas continuamos a reler, até o lugar onde primeiro havia armado a sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar do altar que anteriormente tinha feito. Mas olha o que diz o texto, que eu até coloquei em negrito. E ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Agora, vê o que diz o texto do versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. A diferença, amados irmãos, é que Abraão, ele orou antes de tomar algumas decisões. Não orou sempre, porque se orasse sempre, não tinha tomado essa decisão de separação. E aí nós aprendemos algumas questões. Uma delas é sobre a importância da oração antes de nós tomarmos as nossas decisões. Amados irmãos, nós devemos orar para agradecer, Mateus capítulo 6. Devemos orar para pedir, Mateus capítulo 7. Devemos orar pela cura, Isaías capítulo 38. Devemos orar para Deus nos guardar, Salmos número 17. Temos tantos motivos para orar, mas uma coisa nós temos que ver nesse caso do texto que nós lemos de Abraão. Abraão, ele ora pedindo direção. E muitas vezes nós vamos tomar decisões pautados apenas em nosso coração, como foi o caso de Ló. Ló não consultou o Senhor. Ló viu, Ló se agradou e Ló foi. E assim não é com o pecado? Quando você olha, você vê e você então vai, assim acontece. Então, meus amados irmãos, pessoas que não oram, pessoas que não estão sensíveis à voz do Espírito Santo, são pessoas passíveis de tomar decisões erradas. E depois que você toma decisões erradas, muitas vezes é muito complicado, porque muitas vezes você já está estabelecido em Sodoma, você já está ali, você não quer sair mais de lá, então é muito complicado. E o quarto erro de Ló, esse homem de areia, é que ele não toma decisões baseadas na oração. Na oração, existem 222 orações registradas na Bíblia, 176 do Antigo Testamento, 46 no Novo. A oração, então, nós temos muitos exemplos de orações diferentes na Bíblia, mas a oração nos faz buscar direção a Deus. Deus, qual o caminho que eu devo seguir? Deus, qual é a direção que eu tenho que tomar? Deus, eu estou diante de um conflito, me ajuda. E o Espírito Santo começa então a trazer a direção ao teu coração. Ló não consultou o Senhor e por isso tomou a decisão de morar na região de Sodoma. E aí então nós vamos para o quinto erro de Ló. O quinto erro deste homem de areia. Volto a dizer, falamos da mulher de sal, mas eu quero falar do homem de areia. E então Ló, o quinto erro, nós lemos no capítulo 13, no versículo 12 e no versículo 13 o seguinte: Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele foi cada vez se aproximando mais, até que as suas tendas já estavam próximas a Sodoma. Eu já dei um exemplo aqui, mas eu gosto de um exemplo sobre o cavaleiro da rainha da Inglaterra que morreu. Mas os irmãos que já ouviram esse exemplo, eu pediria desculpas para recolocá-lo aqui, porque eu creio que se aplica muito neste caso. Na época, há muitos e muitos anos atrás, não com a rainha Elizabeth, mas na época das carruagens, morreu o
cocheiro, o condutor da charrete, da carruagem real da rainha da Inglaterra. Era um homem de confiança, era um homem que conhecia o caminho, era um homem muito hábil. Mas ele morre. E o parlamento, então, tem que contratar um novo condutor da carruagem da rainha. E o parlamento se reúne e pega um currículo de toda a Grã-Bretanha e faz, então, ali uma triagem e definem 3 para entrevistarem. E eles, então, chamam os 3 e em entrevistas individuais eles fazem a mesma pergunta. Qual é a pergunta que eles fazem? Olha, nossa rainha tem uma casa de campo na Escócia e no trajeto existe uma montanha com muitas curvas e partes muito estreitas. A quantos centímetros, qual é a distância que você consegue conduzir em segurança a nossa rainha sem que a carruagem dela caia pelo precipício? E eles fazem então essa pergunta ao primeiro condutor. E o primeiro condutor ele fala, olha, eu consigo conduzir a carruagem da rainha a 10 centímetros do precipício. O parlamento fica impressionado. Eles falam, só 10 centímetros? Uau, isso é impressionante. Muito bem, muito obrigado, estamos aqui impressionados. Você então, conduzindo a carruagem, nos traz uma segurança muito obrigado. Chama o segundo candidato, faz a mesma pergunta, e ele fala, ele já sabendo da resposta do primeiro, ele fala, olha, eu consigo, o primeiro falou 10 centímetros, mas eu consigo conduzir em segurança a rainha a 1 centímetro do precipício. Eles ficam mais impressionados, alguns começam a aplaudir, falam, que habilidade esse homem tem, ele consegue guardar a segurança da rainha a 1 centímetro. Então, ficaram assim, nem precisa chamar o terceiro. E alguém fala, mas já chamamos ele, vamos entrevistá-lo de qualquer maneira, tá bom, então chama ele. E chega o terceiro, fazem a mesma pergunta. O terceiro pensa, e ele fala o seguinte, olha, eu consigo transportar a rainha em segurança a 50 centímetros, a meio metro. O parlamento se cala, agradecem, liberam ele e se reúnem. E no final, eles decidem pelo que falou, que guardava a segurança da rainha a 50 centímetros. Por que eles optam pelo homem que só garantia a segurança da rainha numa distância maior do que a do precipício? Porque eles entenderam o seguinte, não podemos arriscar pela vaidade humana a vida da rainha. Muitos se aproximam demais do perigo, e quando veem, já tombaram, já caíram, e já estão arruinados. Meus amados irmãos, ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Não arme as suas tendas até Sodoma. Esse é o 5º erro desse homem. O 6º erro desse homem de areia, Ló, está no capítulo 19, nos versículos 4 a 8, quando a Bíblia diz, mas, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhes disse, meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas, virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Que absurdo! Vocês sabem que esses 2 homens eram 2 anjos que apareceram para trazer o juízo que viria sobre Sodoma. Aparecem 2 anjos a Ló. Ló fica impressionado. A aparição dos 2 anjos, o sobrenatural, o extraordinário acontece ali. Esses homens vão se abrigar na casa de Ló. E chega a multidão de Sodoma, os sodomitas, e eles falam, olha, trago esses 2 homens. Eles são atraentes, queremos abusar deles. O que Ló faz? Ló fala, não abusem deles não, eu tenho 2 filhas, eu entrego elas para vocês. Ló comete mais um erro, e o erro dele é que ele, surpreendido pelo sobrenatural, abismado pelo sobrenatural, iludido pelo sobrenatural,
ele perde as suas prioridades. A prioridade dele é defender a sua família, a prioridade dele é defender as suas filhas. Mas por causa dos anjos, ele prefere entregar as suas filhas. Meus amados irmãos, quais são as suas prioridades? Será que você se encanta com o sobrenatural e esquece as coisas que são mais fundamentais na sua vida? O que você tem construído na sua vida? O que você tem perdido na sua vida do fundamental? Quando os seus olhos, então, por uma promoção no emprego, por uma amizade, você está perdendo muitas vezes as coisas mais fundamentais. Há pessoas que valorizam mais os amigos do que a própria família, e você vai perdendo. Você valoriza mais as profecias que você recebe fora do que a comunhão familiar, e você vai perdendo. Então Ló, ele erra, ele fala assim, não toque nos anjos, toque nas minhas filhas. Esse é o erro desse homem de areia. É um homem volátil, é um homem facilmente impressionável. Ele se impressiona tanto com a presença dos anjos que entrega as filhas, que isso. Deus é um Deus de princípios. Em nenhum momento pediu para fazer essa troca, mas Ló se oferece para isso. Então lute pelo que é seu. Lute pelas prioridades da sua vida. Diga à pessoa que está do seu lado, não abra mão das prioridades da sua vida. Não abra mão. E aí nós vamos para o sétimo erro de Ló. O sétimo erro de Ló está no capítulo 19, versículo 14. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse, levantem-se e saiam comigo, e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. O erro de Ló, o sétimo erro de Ló, o seu testemunho não tinha credibilidade nenhuma. Deus falou, nós vamos trazer juízo na cidade, nós vamos destruir essa cidade, nós vamos acabar com essa cidade. Ló então prepara a sua família e vai falar com seus genros, olha, Deus vai destruir a cidade, vamos sair, vamos comigo. E os seus genros começam a rir dele, conta mais uma, não levam a sério o que ele fala. Há pessoas, na nossa vida espiritual, nós lidamos com pessoas que se dizem irmãos. Você se declara cristão e a gente então parte do pressuposto que você o é, mas as suas atitudes não demonstram isso. Você leva tudo na brincadeira, você não leva nada a sério, você não busca as coisas de Deus. E aí quando você vai falar sério, as pessoas riem de você, porque você não tem credibilidade. Você deixou de ser um profeta e se tornou um palhaço. Muitas vezes agradando pessoas, querendo ser risível às pessoas, querendo ser agradável às pessoas, mas não falando a verdade. É como um pai muitas vezes sem a moral para educar um filho. Uma mãe que quer disciplinar o filho e os filhos riem dela, zombam dela, não pode. Tem que preservar a autoridade. O nosso testemunho tem que ser preservado. Ló vai falar sério, algo sério, e os seus genros riem dele. E eu digo para vocês, o mesmo erro de Ló nós vemos nas casas, nós vemos nas igrejas, nós vemos nos púlpitos. Então, meus amados irmãos, não esqueça, não abra mão dos princípios que são fundamentais, que devem ser defendidos com seriedade na sua vida. O seu testemunho tem que gerar credibilidade. Quando você falar, as pessoas têm que acreditar que de fato você está falando sério. E aí nós vamos para o oitavo erro de Ló. O oitavo erro deste homem de areia. A Bíblia diz, e é um texto que fala do diálogo de Abraão e Deus, da oração intercessória entre Abraão e Deus por causa da vida de Ló. O capítulo 18 de Gênesis, capítulo 20, versículo 32 e 33 dizem, os versículos 32 e 33. Finalmente, Abraão disse, não se iria o Senhor, se lhe fala somente mais esta vez. E se, por acaso, houver ali apenas 10, o Senhor respondeu, não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes.
Vocês lembram que Abraão começa a interceder por Sodoma, para que Deus não destruísse Sodoma, por amor aos que estavam ali, aos que tinham uma raiz, tinham uma semente como Ló. Abraão intercede pelo seu sobrinho: Deus, não faça isso. Se tiver 50 justos, Deus fala: não, vou destruir. Se tiver 45, não, 40, não, 30, não, 20, não, 10. Ele chega a 10. Deus fala não e se retira. Havia apenas 4. E desses 4, apenas uma sobra. O que nós aprendemos? Que nem 10 pessoas Ló conseguiu influenciar naquela cidade, que era uma cidade grande. Nem 10 pessoas. Se houvesse 10 pessoas, Sodoma não seria destruída. E ele e mais 3 saem da cidade. O que nós aprendemos? O erro de Ló é que ele tinha tempo na cidade, tinha posição na cidade, mas não influenciou ninguém ao seu redor. Não adianta você dizer que é cristão na sua sociedade. Qualquer um diz que é cristão, qualquer um faz uma oração bonita, qualquer um recita um versículo bíblico, mas a questão é, eles estão vendo luz na sua vida, eles estão vendo diferença na sua vida, eles estão vendo que você é uma pessoa de rocha ou uma pessoa de areia. Que tipo de pessoa você tem sido? E a Bíblia diz, então, Deus fala: não vou destruir por amor de 10, não tem 10 na cidade. Ló não consegue transformar 10 vidas. Ló fica morando em Sodoma, e ninguém nota a diferença entre Ló e os demais sodomitas. É um homem que não faz diferença, é um homem que não é sal da terra, que não salga a terra. Jesus falou: vocês são o sal da terra, vocês têm que fazer a diferença na terra. E a questão é, nós temos feito a diferença na nossa casa, nós temos feito a diferença no nosso trabalho, nós temos feito diferença na nossa faculdade. Os nossos parentes dizem: olha, aquela pessoa é diferente, fulano é diferente, cicrano é diferente. Ou eles não falam nada sobre você. Nós temos que ser pessoas cuja luz brilhe, e brilhe intensamente, a ponto de incomodar os que convivem conosco. E este é o 8º e penúltimo erro. E o 9º e último erro de Ló está no capítulo 19, nos versículos 15 e 16, quando nós lemos: ao amanhecer, os anjos, o quê? Apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Nós aprendemos sobre o 9º erro de Ló, que quando amoldados ao mundo, somos lentos em obedecer a Deus. Apressa-se, Ló, é hora de sair. Peraí, eu vou fazer isso, mas eu tenho que arrumar minhas coisas primeiro, é a hora de sair, a destruição vai vir. Não, há pessoas que não se recusam a obedecer, mas se demoram a obedecer, e esse é um problema fatal. Há pessoas que dizem o seguinte: não, eu vou seguir a Jesus quando eu for mais velho, e chega a velhice, morrem e não têm encontro com Cristo. Não, eu vou seguir depois de eu fazer isso, depois de eu me informar, depois que eu conseguir isso, que eu tiver filhos. Meus amados irmãos, o tempo é hoje, é agora, o compromisso com Deus é agora. Os anjos falam: Ló, sai agora. E por causa, a Bíblia diz, Deus foi misericordioso, porque os anjos puxam a mão dele. Fala: vamos, eles puxam. Meus amados irmãos, é uma ação que nós vemos aqui, de uma misericórdia plena de Deus. Mas esse homem, ele não mereceu isso, foi a intercessão de Abraão, o cuidado de Deus para aquela vida, o plano de Deus para aquela descendência. Mas o fato é que a Bíblia diz: como se demorasse, aqueles homens o puxaram. Meus amados irmãos, se prepare, nós não sabemos o dia e a hora, estejamos preparados para o encontro com Cristo, como se Ele voltasse hoje. Nós falaremos a partir do mês de março, teremos um estudo, um grande estudo, um bom estudo, um profundo estudo sobre escatologia. Trabalharemos muito sobre esse assunto. Mas eu quero dizer para vocês, ainda que o Senhor Jesus não volte agora, nos preparemos para como se Ele voltasse agora.
estejamos preparados para o encontro com Ele, porque não podemos ser lentos em obedecer a Deus. Quando Deus chamar, diga: eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, usa-me, envia-me, faça o que quiseres, mas Senhor, eu estou aqui. Eu quero dizer a você que Ló perdeu a sua esposa, Ló perdeu os seus bens, Ló perdeu a sua casa, Ló perdeu a sua credibilidade na sociedade, Ló perdeu a sua honra, Ló perdeu tantas coisas, mas eu quero dizer para você, você não precisa perder nada disso, porque esse é o momento que Deus separou para a sua vida, para você dizer: Deus, eu vou obedecer a tua voz. Fique de pé nesse momento, decidamos hoje em obedecer com prontidão ao chamado de Deus. Fique de pé nesse momento, eu convido a que você feche seus olhos. Eu quero fazer